Essa celebração de hoje, chamado Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, abre para nós a nossa Semana Santa. Somos chamados aí a fazer uma memória cronológica dos acontecimentos aí dos últimos dias de Jesus, com a finalidade de pensarmos principalmente qual que é o significado da vida, da missão, do Evangelho, da ressurreição de Jesus para nós. E o qual, na verdade, quais são as consequências concretas de Jesus para nós, da nossa fé. Como que nós fazemos as nossas escolhas a partir dessa mesma fé que professamos? Como que buscamos ser pessoas coerentes com a nossa fé? É uma antiguíssima tradição da igreja de abrir, então, essa Semana Santa, que faremos memória dos últimos momentos de Jesus até a partir da entrada de Jesus a Jerusalém, Domingo de Ramos, até o próximo domingo, o domingo da Páscoa da Ressurreição, aí passando pela última ceia, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, o mandamento novo, a celebração da paixão do Senhor, a vigília pascal no sábado da Aleluia, na noite santa, até o domingo da ressurreição. A tradição muito antiga de começar essa semana refletindo sobre a paixão de Jesus, ou seja, sobre a sua morte, sobre a sua entrega. E essa tradição, ela começou, como eu disse, antiga, desde os primeiros anos após a ressurreição de Jesus, por um motivo muito simples, que é aquilo que vai dar, na verdade, a motivação para nós, para toda a nossa semana, para a nossa fé, o alimento espiritual para nos ajudar na nossa oração, na nossa reflexão. A dinâmica de Jesus foi assim, né? A maneira com que ele agiu. Ele esteve no nosso meio, chamou um grupo de discípulos, e a finalidade do chamado de Jesus, esse grupo de discípulos, era justamente prepará-los para que eles pudessem dar continuidade à missão de Jesus. Passado a Páscoa, a ressurreição, Jesus os envia então em missão. Começa-se o tempo da igreja, a caminhada da igreja, a partir do Espírito Santo, para que os ensinamentos de Jesus pudessem chegar a todas as pessoas. Ide, e a todos os povos anunciai essa boa notícia, justamente a nossa salvação, o Evangelho. Esses discípulos saíram em missão, justamente. No primeiro momento, nos primeiros anos, foram mais tranquilos, né? A comunidade, as pessoas se reuniam, mas o que Jesus ensinou? Principalmente aqueles que não tinham convivido diretamente com esses ensinamentos. E aí os apóstolos, né, os chamados discípulos, os apóstolos, eles iam explicando, olha, Jesus nos ensinou isso, nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, nos ensinou, na verdade, a construir um caminho de paz, de harmonia entre nós, para que pudéssemos chegar a um reino definitivo que nós somos chamados a viver a partir de agora. Bom, quando foram passando os anos, surgiu a necessidade, né? Falei assim, olha, está ficando cada vez mais complexo anunciar isso pelo próprio grupo de seguidores de Jesus, os discípulos. Aí a preocupação de colocar num texto. E aí nascem os evangelhos. Qual a primeira parte do evangelho que foi escrita? O nascimento de Jesus? De forma alguma. Na verdade, os evangelhos, nós costumamos dizer assim, eles foram escritos em comunidades. O evangelho de João, na chamada comunidade joanina, o evangelho de Mateus, numa comunidade, o de Marcos e o de Lucas, assim. E esses discípulos, esses autores, né, o que a gente vai falar de Jesus para as pessoas? Eles começaram justamente escrevendo esse relato da paixão. Os 4 evangelhos trazem esses últimos momentos de Jesus para falar justamente, olha, Jesus nos amou profundamente, nos ensinou a amar. E nos ensinou a amar não somente com as suas palavras, não. Ele nos ensina e continua nos ensinando a amar pelo exemplo da sua vida. Que pelo amor que ele tinha por mim, por você, por cada um de nós,
Ele chegou inclusive a dar a própria vida. Passar por um verdadeiro sofrimento, um verdadeiro tormento, a sua crucificação, para chegar na glória da ressurreição. Eu dizia, esse domingo, Jesus, nós fizemos memória na primeira missa aí, justamente, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus foi acolhido por todos como o Messias, o Salvador, o Cristo. Essas palavras são sinônimos, né? Como sendo aquele que viria trazer, resgatar os tempos áureos de Israel. Todos os receberam com festa, porque achavam que tinham chegado a hora, justamente de chegar nos tempos da sua glória. Mas Jesus sabia, meus caros irmãos e irmãs, e ao longo do seu evangelho, ele foi deixando muito claro que o que esperava ele em Jerusalém, quantas vezes ele fala para os seus discípulos e quantas vezes aparece isso no evangelho, olha, o que me espera em Jerusalém não é a vitória, é a derrota, olhada assim nos termos do mundo, pelos valores do mundo, porque vou ser preso, vou ser condenado, vou morrer na cruz. Essa morte não é o fim, é o começo, porque depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Jesus, consciente de tudo isso, mesmo assim, toma a firme decisão de encarar, digamos assim, o desfecho da sua missão. O que Jesus encontrou em Jerusalém? No primeiro momento, uma multidão entusiasmada, sim, é verdade, mas ele encontrou as autoridades religiosas, principalmente, descontentes. Para esses, Jesus se apresenta como uma verdadeira ameaça. Estão a morte de Jesus o tempo todo, isso também é muito claro no Evangelho, ao longo do Evangelho. E Jesus é uma ameaça porque aquilo que ele propõe, o amor incondicional, o amor em todas as circunstâncias, que leva ao perdão, que leva à busca da paz, contrariava totalmente o entendimento que aquelas pessoas tinham acerca da vida. Eles sentem um receio de perder os seus privilégios. É por isso que eles tramam a morte de Jesus. Prendem Jesus, apresentam Jesus às autoridades com calúnia. Interessante que o Evangelho deixa bem claro, né, que Pilatos, o representante do Império Romano, tem consciência diante daquela situação apresentada que aquelas acusações não tinham consistência. Diz aí o texto para nós, ele bem sabia que Jesus estava sendo entregue por inveja. A multidão que no primeiro momento acolheu Jesus, gritando, né? Hosana, salve o filho de Davi. Na verdade, eles tinham uma expectativa completamente diferente desta proposta que Jesus veio trazer, né? O amor, o perdão, a partilha. Eles estavam mais interessados em Jesus como sendo aquele que provavelmente no entendimento deles lideraria uma revolta, talvez, e como resultado dessa liderança, eles pudessem se ver livre daquele povo que os dominava, no caso, os romanos, que cobravam impostos, por exemplo. Ou seja, muita expectativa errada foi criada acerca de Jesus. Quando a multidão vê Jesus preso, é como se aquela admiração do primeiro momento transforma-se em uma decepção. E a gente pode dizer até uma decepção e até uma certa raiva. Se nós olharmos aí o texto, a reação das pessoas, fica visível que eles ficaram com raiva. Nossa, mas não era esse que iria nos libertar dos romanos? Como é que ele está preso agora? E na raiva crucificam. Crucifica-o, eles gritam, inflamado, é claro, pelas autoridades. Está o contraste da vida de Jesus, da sua missão. E essa leitura, colocada para nós nesse domingo, para nos mostrar justamente isso. Jesus nos amou, continua nos amando, amando a mim, amando a você. E no gesto extremo de seu amor, concreto, não por palavras, mas por atitudes, ele se entregou. Se doou pela nossa salvação, sim, porque a sua morte vai dar a possibilidade, com a sua ressurreição, entendemos profundamente o sentido de toda a sua palavra, de toda a sua pregação, para entendermos o sentido para as nossas vidas.
convidados que somos, a assumir então uma postura nova diante desse Cristo que vem para nos salvar, para nos libertar. O específico do Evangelho de Mateus, meus caros irmãos e irmãs, como eu disse, os 4 evangelistas escreveram sobre a paixão, cada um destacando um fato. O Evangelho de Mateus também tem características que são só deles, que estão presentes no seu Evangelho. Diferente dos outros 3 evangelhos, o Evangelho de Mateus foi escrito, uma comunidade de Mateus assim chamada, eram pessoas cristãs, todas oriundas do judaísmo. Todos da comunidade de Mateus eram judeus, diferente das outras comunidades dos outros evangelistas. Mateus escreve para pessoas que conhecem profundamente, então, o Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus tem essa característica, o tempo todo ele fica resgatando o Antigo Testamento. Olha, conforme as Escrituras, conforme o profeta tal, justamente para... Eles tinham plenas condições de entender, já que eles conheciam essa palavra. Um outro fato interessante do Evangelho ali de Mateus, ele faz um esforço muito grande para livrar a cara de Pilatos. Pode perceber. Ele deixa claro, olha, Pilatos não podia fazer nada. Olha, Pilatos tinha consciência que Jesus não tinha culpa. A mulher de Pilatos só aparece no Evangelho de Mateus, é característico. Fala justamente, não se envolva com ele. Aí ele, podendo soltar Jesus, diz aí o texto, ele não fez isso porque sabia que ia ter uma revolta, porque a multidão estava sendo todo manipulado. Por que Mateus ressalta esse dado quando ele está escrevendo para judeus, em primeiro lugar na sua comunidade? Mateus quer deixar claro a responsabilidade desses sobre a morte de Jesus. Ele chega a afirmar, aí quando questionado por Pilatos, olha, que o sangue deles caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esse Evangelho de Mateus foi muito mal interpretado ao longo da história. Por causa até da maneira que está colocado, os judeus acabaram sendo perseguidos ao longo dos séculos pelos cristãos, principalmente na Idade Média, até recentemente. Uma interpretação equivocada. A motivação de Mateus não é essa. Não é ressaltar a culpa dos judeus pura e simplesmente. A motivação de Mateus que nos leva a nos questionar também a nós é no seguinte sentido, olha, essas pessoas conhecedoras profundamente da história da salvação, conhecedoras justamente da participação de Deus na história desse povo, o povo de Israel, seriam, teoricamente, aqueles que mais teriam condições de entender Jesus, de entender a sua mensagem. Embora fosse aqueles mais habilitados, infelizmente, um grupo deles não conseguiu entender a mensagem de Jesus. Um grupo deles não conseguiu entender, e esse grupo conseguiu se sobrepor aos demais e justamente causar a morte de Jesus. A pergunta que nós fazemos a partir dessa informação, essa motivação, esse objetivo de Mateus é justamente essa. As nossas responsabilidades. Nós conhecemos o caminho do bem. Nós conhecemos aquilo que Jesus ensina para nós no Evangelho. E por conhecermos, a nossa responsabilidade aumenta. E aumenta muito. Nós sabemos o que é certo. Quando nós escolhemos o errado, é como se nós estivéssemos negando tudo aquilo que Jesus nos ensina. É nesse sentido que Mateus coloca e destaca justamente isso. Hoje, meus caros irmãos e irmãs, o nosso comprometimento com o Evangelho de Jesus, é muito interessante o gesto de Pilatos, que nunca pode ser o nosso, de lavar as mãos. Como dizendo assim, olha, eu sei que está errado, eu sei que estão fazendo errado, mas eu não vou fazer nada, eu não me envolvo, eu lavo as minhas mãos. A grande motivação para que esse Evangelho esteja colocado para nós hoje, domingo de Ramos, como eu disse, eu repito, para que nós possamos ter presente o amor de Jesus por nós.
por cada um de nós. E que possa ser esse o alimento para a nossa Semana Santa. A certeza do amor de Deus, da sua paixão, da sua entrega, da sua doação até no sofrimento. E essa certeza possa ser uma grande motivação para nós, para as nossas vidas, para que o reino de Deus, a partir de nós e das nossas escolhas, comece a acontecer. Então, alimentados pela certeza desse amor, continuemos a nossa